Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É um concurseiro na área com mais um vídeo. Agora, vídeo sobre a teoria do crime. Iremos tratar sobre tipicidade, ilicitude e culpabilidade, os três elementos fundamentais aí na teoria do crime, trazendo aí para vocês direito penal direto ao ponto, tratando sobre o que realmente cai nas questões. Lembrando que temos material de apoio na descrição do vídeo. Então vem-se embora, vamos com a gente aí para mais uma aula. E lembrando, é teoria e prática. Vamos ter questões para praticar e fazer aí sempre o melhor para vocês. Vamos para cima, é um concurseiro na área. Então bora-se embora, vamos para a aula e vamos já iniciar direito penal direto ao ponto, certo? Então, pessoal, vamos falar agora sobre a tipicidade. O que seria a tipicidade? Galera, tipicidade é o conjunto dos elementos, certo? Do fato punível descrito no direito penal. Ou seja, é a descrição concreta da conduta proibida. É o que vai tipificar aquilo que está no Código Penal como algo que está descrito como crime. Então, é o tipo que vai se atrelar, certo? A conduta. Vou dar um exemplo de tipicidade. Eu ou terceiro chegar a executar alguém, a matar alguém. Então está escrito ali no direito penal como exatamente o crime de homicídio. Então é um tipo penal. Então, dando continuidade, a tipicidade formal é a mera adequação ao tipo penal. Ou seja, é exatamente isso que eu passei para vocês. Se adequou, então é uma tipicidade formal, está adequado à literalidade da lei. Então, isso aí já traz esse conceito de fato típico, certo? Então a gente vai adentrando agora ao fato típico e suas raízes. O que precisa ter no fato típico? Como está bem exposto aí, ó, a conduta humana ela precisa estar presente no fato típico. Aí tem dois exemplos aí, ó, dois pontos que dá para a gente trabalhar, que é exatamente a conduta comissa e a conduta omissa, que aí está escrito como comisso, que está bem pronto, comissivo, certo? E omissivo. Então, o que seria o comissivo? Comissivo é a ação. A ação daquela conduta humana é algo comisso, certo? E o omisso é exatamente a omissão. Então, para a gente ter isso, a gente tem que atrelar a dolo e a culpa, tanto o comisso como o omisso, certo? Galera, para ficar bem bacana, vamos falar sobre isso, ó, aqui embaixo. E eu vou estar explicando para vocês de forma mais sucinta. Mas a princípio é isso. A ação e a omissão ela tem que estar atrelada ao dolo e à culpa, certo? Quando está atrelada ao dolo e à culpa, vem exatamente o resultado, ou seja, a consequência dessa ação ou dessa omissão. Então, tudo no fato típico é interligado. Depois vem nexo causal, que é o vínculo entre a conduta e o resultado. Para ter esse nexo causal, tem que ter a conduta e o resultado. E por último, vem a tipicidade, que é a previsão do grau do acontecimento da lei, como falamos anteriormente. Tudo está atrelado à lei, ao que está no direito penal, ao que está tipificado, certo? Espero que tenha ficado aí claro esse primeiro ponto. E agora vamos falar sobre o dolo e a culpa. Galera, aqui para ficar algo bem resumido e bem direto, o dolo é o agente querer o resultado, ele assumir exatamente o risco de produzir aquele resultado, ou seja, está agindo com dolo, está agindo com
vontade de fazer. Já a culpa ela está atrelado ao resultado, certo? Só que ela está atrelada ao resultado por três fatores: pela imprudência, pela negligência e pela imperícia. A imprudência é você ser imprudente de realizar uma conduta. A negligência é você não pensar para fazer, ser negligente no ato de executar. E a imperícia está ligado exatamente ao grau de capacidade técnica. Ou seja, vou dar um exemplo aqui que é bem básico, mas que vai dar para você entender. Essa capacidade técnica ela está atrelada a uma profissão. Um médico que não vai ter ali cuidado de executar uma cirurgia acaba tirando ali a vida, certo? De um paciente. Então ele está sendo imperito no seu ato. Por mais que ele tenha ali uma capacidade técnica, né? Mas ele não está ali usando da melhor forma. Então vem a culpa perante isso. Certo, pessoal? Vamos dar continuidade. Espero que você esteja aí entendendo esse conceito de tipicidade, certo? Espero que você esteja pegando a linha de pensamento. E agora vamos falar sobre a ilicitude, dando continuidade à teoria do crime. Agora vamos falar da ilicitude e principalmente os seus... Deixa eu só organizar aqui para a gente dar continuidade. Pronto. A ilicitude e as suas excludentes. Isso aqui, cai muito em prova. Decore isso aqui. E tem um bizu, que é o bizu do Bruce Lee. Lee. Coloca pronto. Eu vou marcar aqui para a gente não perder tanto tempo, ficar bem direto, que vai vir questões. Aqui a gente vai trabalhar teoria e questões. Pessoal, vai ter questões, não saia da aula. Vamos trabalhar questões aqui, então fique conosco. Vamos lá. O bizu do Lee, Bruce Lee. Lee, L-E-E-E. Lee. Qual seriam esses excludentes? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Vou trazer exemplo disso aqui, mas vamos dar uma olhadinha no conceito para a gente poder alinhar, deixar tudo bem bacana, certo? O conceito de ilicitude, o que seria esse conceito? É a relação de antagonismo que se estabelece entre a conduta humana e involuntária, né, claro, e o ordenamento jurídico. Ou seja, é o cometimento de infração por parte de alguma pessoa, de alguém. Bruno, o que é algo ilícito? É a conduta humana direcionada ao direito penal, certo? Que vai trazer uma ilicitude do fato. Ou seja, eu realizo a conduta. Então, eu estou realizando algo que está dentro do direito penal, é algo ilícito. É bem parecido com a tipicidade, só que a tipicidade ela tipifica o nosso ato. E a ilicitude, ela diz que aquilo é ilícito. Ela mostra, isso aqui está ilícito. Não, a tipicidade tipifica e isso aqui expressa a nossa conduta como ilícita. Espero que você tenha pegado essa ideia, captado essa ideia. Pessoal, papel e caneta na mão. Vai anotando tudo que eu estou dizendo. Vai fazendo um resumo. Porque no final vai ficar tudo fácil e tranquilo para você massificar e dominar o conteúdo. Anote e depois revise. Se você não faz isso, você não consegue fixar o conteúdo, certo? Vamos embora, vamos dar continuidade à aula, que a gente tem muito o que falar. Então, é exatamente esse princípio, né? O princípio do fato típico, que também é ilícito. Agora tem um ponto bem importante que é para a gente tratar sobre a ilicitude, que vai deixar bem expresso. Diz assim: no entanto, por vezes, mesmo que uma pessoa cometa uma infração típica, há exceções na lei. Certo? Que é exatamente as ilicitudes. Que é ilicitudes e, no caso, perdão, que é exatamente os excludentes de ilicitude, que é o que vamos tratar agora.
Aí existe, como eu já falei, legítima defesa, que é o bizu do Lee, certo? Do Bruce Lee. Você vai lembrar de Bruce Lee, você vai lembrar de Lee, que é exatamente esse bizu, que já está aí bem expresso. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Agora vamos destrinchar isso aí, certo? O que seria a legítima defesa? Legítima defesa nada mais é o ato de se defender de uma atitude injusta de alguém. Vou dar um exemplo, certo? Que esse exemplo é algo que cai e cai muito, certo? Eu estou ali caminhando com o meu filho e alguém vai e provoca um cachorro a me atacar. Eu, junto com meu filho ali, provoca um cachorro a me atacar. Ou seja, provocou o cão. Então, se alguém provocou o cão, ele vem me atacar, eu vou usar de legítima defesa para proteger eu e meu filho. Algo bem importante é que a legítima defesa, ela pode ser usada para o outro. Ou seja, você pode usar a legítima defesa a favor de alguém, de outrem. Então, veja bem, eu vou usar a legítima defesa aqui a favor do meu filho. Então, eu vou proteger ele do ataque do cão que foi provocado por um terceiro. Beleza, o que é que acontece? O estado de necessidade, ele se encaixa de forma bem parecida, mas tem um detalhe. A gente vai trabalhar isso aqui em questão, mas tem um detalhe que você precisa anotar. Anote que isso cai e cai muito em prova. A gente está indo direto ao ponto, a gente está passando um ouro. Vê bem, o estado de necessidade, o cão sem ser provocado, você vai fazer o quê? Você vai se proteger, se proteger, mas não vai ser por um ataque de terceiro. Você vai se proteger só do ataque do cão, sem ninguém provocar. Então você vai usar o quê? Um estado de necessidade. Você teve a necessidade de se proteger, mas nenhum terceiro provocou aquele ataque. Simplesmente o cachorro, você estava ali com seu filho, o cachorro veio, né, lhe atacou e você se protegeu. Então você usou da necessidade ali para sua proteção. E lembrando, aqui não se encaixa a questão de terceiro, não. Calma lá, é só em legítima defesa. Estado de necessidade, certo? Agora vamos para o estrito cumprimento do dever legal. Bruno, o que seria esse estrito cumprimento do dever legal? Vamos lá. Podemos se dizer que você trabalha em algum departamento. Então você está à frente ali de executar as ações de pena, né? Que tem países aí que tem a pena de morte como uma pena. Então você chegar e utilizar desse seu poder que o cargo dá e executar a pena de alguém, a morte de alguém, chegar lá, atirar, amparado pelo seu cargo, certo? Que nem a gente vê aí em alguns países. Então você está fazendo um estrito cumprimento do dever legal do seu cargo. Então isso aí é um exemplo que eu estou trazendo para você entender. E o exercício regular do direito nada mais é do que a questão da prática da esportiva, certo? Essa prática esportiva, a prática esportiva que eu digo MMA, é um exercício regular do direito. Você está causando a lesão a alguém, mas você está amparado por esse ato jurídico. Estrito cumprimento do dever legal também podemos citar, para ficar bem fácil de entendimento, uma prisão em flagrante de um policial. Ele vai estar ali executando um estrito cumprimento do dever legal da sua profissão. Então aqui eu acredito que já ficou bem massificado. Vamos dar continuidade para a gente chegar
a questão bem importante, né? Que são a resolução de questão e a prática disso daqui que a gente está tratando, certo? Agora vamos falar do estado de necessidade e da legítima defesa. Então, galera, o estado de necessidade e a legítima defesa tem dois pontos bem interessantes que eu queria tratar com vocês, certo? Vou dar uma lida rápida na parte do estado de necessidade que está ali expresso no artigo 24, que diz assim, ó: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Beleza. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigisse. Beleza, beleza, beleza. Bruno, qual é o pulo do gato? O pulo do gato do estado de necessidade, galera, é esse aqui, ó. Perigo atual. Por que perigo atual? É o pulo do gato. Porque legítima defesa é exatamente perigo atual e iminente. Bruno, só essa a diferença? Não, não só essa. Mas é o que faz você matar as questões. Quando você lembrar de estado de necessidade, é um perigo atual. É algo que você está vendo ali que tem apenas uma palavra desses dois conceitos, atual e iminente. Quando você vai para a literalidade da lei, legítima defesa é atual e iminente. Beleza, Bruno. Diz abaixo assim: não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever de enfrentar o perigo. Mas, Bruno, quem é que tem o dever de enfrentar o perigo? Antes de eu dizer, já taca o dedo aí no like, já fortalece o canal, já comenta, diz aí se gostou do vídeo, se não gostou, que a gente tá aqui para trocar ideia e crescer junto, beleza, galera? Então, quem é que não pode alegar estado de necessidade? São exatamente os policiais, certo? Os bombeiros, agentes penitenciários, essas pessoas não podem alegar estado de necessidade, porque eles já têm basicamente o dever de enfrentar o perigo, certo? A legítima defesa, que está ali expresso no artigo 25, nos diz assim, ó: entende-se legítima defesa quem usa moderadamente, esse ponto aqui é interessante, quem usa moderadamente dos meios necessários e repele injusta agressão atual, que é exatamente o pulo do gato que eu falei para vocês aí, atual ou eminente, a direito seu e de outrem. Algo bem interessante e que cai em prova, certo? Você pode usar a legítima defesa como também estado de necessidade a direito seu e de outrem, ou seja, a legítima defesa ela pode ser executada para mim como também para terceiros e tem que observar qual é o contexto que essa legítima defesa ela vai se encaixar, certo? É exatamente isso que diz no parágrafo abaixo, que diz assim, ó: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Ou seja, referiu-se a uma vítima terceira, a pessoa pode usar de legítima defesa também para auxiliar essa pessoa, certo? Pessoal, vamos agora falar sobre os elementos da culpabilidade. Isso aqui cai bastante também em prova, já que é direito penal direto ao ponto, direito penal simplificado. Vamos falar só do que cai. Beleza, pessoal? Eu vou dar uma explicação breve para a gente já entrar na prática, já entrar nas questões e você ter uma visão ampla de todo o conteúdo para a gente praticar e fixar, certo?
o conteúdo na nossa mente. Diz assim, ó, elementos da culpabilidade. Para ser culpável deve haver o que, Bruno? Imputabilidade. Eita, o que danada é imputabilidade? Imputabilidade é o ato de imputar algo, certo? A alguém. Ou seja, imputou algo ilícito àquela pessoa, então existe ali o elemento da culpabilidade, certo? Imputou o ato ilícito, elemento da culpabilidade. E agora vem uma coisa que também é bastante cobrada em prova: a potencial consciência da ilicitude. Ou seja, a pessoa que está ali executando o ato ilícito, ela tem que ter essa potencial consciência da ilicitude do fato. Então, esse daqui também é um elemento bem presente dentro da culpabilidade. E exatamente agora, a única coisa que está faltando para fechar esse quadro da culpabilidade é a conduta diversa. Ou seja, exigibilidade de conduta diversa. O que é isso? É exatamente a conduta humana no ato ilícito. Precisa ter essa conduta para o ato estar caracterizado ali como culpável. Todos os atos, né, tanto o da ilicitude como o da culpabilidade, ele tem seus excludentes. Iremos tratar agora dos excludentes da culpabilidade. Isso cai bastante em prova. Isso é assunto de prova. Então anota, cara. Anota, moça. Anota para fixar esse conteúdo. Não deixa essas informações passarem em branco e você não anotar, você vai acabar perdendo questões. Isso aqui, ó, que a gente vamos falar agora, é algo que vai estar expresso abaixo no próximo slide para a gente poder debater, que é exatamente a excludente de doença mental. Isso aqui está expresso dentro do direito penal de forma bem taxativa e a gente vai entender o que é que o artigo quer dizer acerca da doença mental, que é um dos excludentes aí da culpabilidade. A minoridade penal também, ou seja, menor de 18 anos já se encaixa aí como um excludente de culpabilidade, porque a gente sabe que aqui no Brasil, para você ser condenado de forma expressa pelo direito penal, tem que estar enquadrado na idade prevista, certo? Até então, utiliza-se aí a legislação especial para julgar essas pessoas. Não é assunto para essa aula, é para uma próxima, mas vamos lá. Vamos agora para a embriaguez completa. Eu marquei em verde porque é algo que eu queria debater com vocês, queria me aprofundar um pouco. A embriaguez, para ela ser um elemento de excludente de culpabilidade, ela tem que ser, certo, de caso fortuito ou força maior. Bruno, o que seria isso? Teria como explicar? Teria, vamos debater agora. O caso fortuito ou a força maior, para exatamente trazer essa embriaguez completa, é o ato de se embriagar, certo? O ato de embriagar-se com uma bebida a qual você não sabia que iria ali fazer com que você ficasse embriagado. Bruno, como danado é isso? É um exemplo básico, mas que vai dar para você pegar essa ideia. É você tá ali tomando seu suco, certo? Vem um terceiro com má intenção e acaba colocando uma substância na sua bebida e você acaba obtendo uma embriaguez completa, certo? Por efeito de algum fato ali ilícito que venha, certo? A trazer essa impressão para o seu corpo, para a sua mente. Ou seja, trazer essa reação. Então é um caso fortuito ou força maior, dependendo do caso concreto. Tudo precisa ser analisado, certo? Então a gente tem também como erro de proibição um ponto também excludente de culpabilidade e a coerção moral irresistível, certo?
O que seria essa coerção moral irresistível? Isso aí dá para ser tratado em questões, certo? Essa coerção moral irresistível é você passar por um ato moral que levou você a executar um ato ilícito, um ato culpável, e quando observado o caso concreto, ele vem a trazer essa excludente, certo? Mas isso aí são casos e casos que precisam ser analisado e apreciado. Mas também algo bem bacana e que cai em questões é isso aqui, a obediência hierárquica. O que quer dizer isso, Bruno? É um exemplo bem básico que dá para você entender. Você é um soldado, você está obedecendo a ordem de um oficial. Essa ordem é para você fazer um ato ilícito, você acaba fazendo. E foi por meio da ordem de um oficial. Beleza. Isso vai ter o excludente ali de culpabilidade a meu favor, essa obediência. Depende, vai ter que analisar o caso concreto também, mas isso é só um exemplo para a gente poder ter isso em mente, tá certo? Agora vamos passar para o próximo ponto para a gente poder debater junto e ver exatamente esses elementos da culpabilidade aplicado dentro da saúde mental, certo? Doença mental e da embriaguez completa. Bruno, o que é que diz aí sobre doença mental? Vamos dar uma lida, vamos destrinchar o artigo, né? O artigo 26 do Código Penal diz assim: é isento de pena o agente que por doença mental, vamos logo marcando aqui, né, para a gente ir debatendo depois, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, aqui ó, tem um ponto bem interessante, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente. Pronto, chegou no ponto interessante do artigo. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Bruno, vamos destrinchar esse artigo, bora. Vem comigo, vem com o amo concurseiro, já deixa aí o seu like, já comenta e já vem agregando aí junto conosco ao vídeo com a sua ação de potencializar o canal e fazer a gente crescer, curtindo, compartilhando, comentando, enfim. Vamos embora, vamos aprender juntos. Diz assim, ó, é isento de pena o agente que no tempo da ação e da omissão era inteiramente incapaz de determinar, né, de acordo com o seu entendimento ali. O que é que acontece, Bruno? A doença mental, ela tem que ser de forma completa, tem que ser de forma inteira e tem que ser no tempo da ação ou da omissão. Esses daí são os bizus que eu tenho para passar para vocês desse arquivo. Bruno, como é que eu vou aprender isso? Cara, leitura, anotar questões, que é exatamente o que vamos tratar já já. Certo? Espero que tenha ficado claro para você. Já nesse ponto aí primeiro, diz assim, ó, é isento de pena um agente que por embriaguez, perdão, agora é a questão da embriaguez, certo? Embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, mesmo conceito, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Bruno, qual é o pulo do gato? É só, meu amigo, um jogo de entendimento aí, ó, um jogo de interpretação. Se lá diz que a doença mental ela tem que ser inteiramente incapaz, a embriaguez completa, por caso fortuito ou força maior, ela também tem que ser inteiramente executada. Ou seja, o agente ali ele tem que estar inteiramente incapaz de determinar de acordo com o seu entendimento. Agora, vem cá, pensa comigo, tem que ser no tempo da ação ou da omissão. É a mesma didática, é a mesma pegada. Aí diz aí abaixo, agora nesse segundo ponto, que a pena ela pode ser o quê? Ela pode ser reduzida, mas também ela tem um pequeno detalhe. Ela pode ser reduzida se o rapaz
no caso de embriaguez, certo? Não possuía a inteira capacidade, certo? Ele não possuía essa plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, certo? Quando ele não possuía, só diminui a pena, não isenta, certo? Agora, quando ele está inteiramente incapaz, isenta, mas quando ele não possuía, não isenta, só diminui. Pega o bizu, vai anotando e a gente vai destrinchando aqui cada elemento da culpabilidade para vocês. Algo bem interessante agora é exatamente essa questão do semi-imputável. Aqui eu não vou entrar a fundo, porque a gente já debateu acima e você lendo o artigo, você vai conseguir compreender e vai trazer esse conceito na hora das questões, certo? Agora vamos para as questões e aqui a gente vai destrinchar cada ponto que foi estudado, certo? Nessa teoria aí do crime aí nos elementos e vamos chegar exatamente às respostas de forma sucinta, objetiva e direta. Então vem comigo, vamos para as questões. Aqui nas questões eu trouxe questões bem recentes e questões de alta notoriedade. Por que alta notoriedade, Bruno? Porque aí é uma prova do TJ para analista jurídico, oficial de justiça. Bruno, não é uma prova, não é uma questão difícil não. Cara, pensa, direito penal direto ao ponto. Aqui é para matar a questão, independente do cargo. Beleza, vai ter questões que falam de jurisprudência, de altos entendimentos, vai. Mas eu trouxe essa questão para você ver que é fácil a gente entender, é fácil a gente aprender quando a gente sabe o que é básico e o que cai. Vamos destrinchar a questão? Vamos ler para a gente poder entender? Diz assim, ó, são causas de excludente de culpabilidade. A gente acabou de tratar sobre isso. Diz assim, ó, a legítima defesa e a inexigibilidade de conduta diversa, isso é a alternativa A, certo? Beleza. Essa daqui, ó, até tem lá no excludente, mas essa daqui não, certo? Por que a legítima defesa não tem? Lembra do bizu? Excludente de ilicitude. É o li. Lembra do li que tu vai matar muitas questões. Sabe por quê? Porque a maioria das questões, ela faz isso. Ela mistura. Ela vai misturar os conceitos de uma excludente com a outra. E você vai ver que por eliminação do li, a gente vai conseguir, certo? Resolver essa questão. Aqui na segunda, no B, a gente tem o seguinte: o exercício regular do direito e a potencial consciência da ilicitude. Beleza, Bruno. Mais uma vez, potencial consciência da ilicitude a gente sabe que é, mas exercício regular do direito não é. Por quê? Porque se encaixa aqui no li. Tá vendo? E a obediência hierárquica, eu falei que caía. Lembra que eu disse que caía? E eu também falei sobre a coerção moral irresistível, que caía. Aqui, ó. C está falando exatamente sobre as duas excludentes de culpabilidade, de forma rápida e fácil, certo? E olha o nível da prova, cargo de nível superior, que traz só conceitos básicos que a gente está tratando aqui, que vai direto ao ponto. Então, aqui na D diz assim, ó, o estado de necessidade e o estrito cumprimento do dever legal. Nós sabemos que você é um concurseiro, que esses dois aqui também não são, porque são elementos dos excludentes de ilicitude, certo? Que é legítima defesa, exercício regular do direito, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal, que é exatamente o lead do nosso bizu. Bruce Lee. Então vamos para cima. Gabarito aí C. Os dois excludentes aí de
culpabilidade, certo? Caindo numa prova de alto nível e a gente conseguindo matar aqui a questão com tranquilidade, certo? Só conhecendo o bizu e indo fundo na questão e olhando essa questão dos conceitos. Aqui também é uma questão, certo? Da banca, que foi aplicado também aí, ó, no ano de 2024, questão bem recente, para a gente estar debatendo aqui e analisando cada conceito. Aí também analista judiciário, certo? Oficial de justiça, uma prova bem difícil, mas que traz conceitos básicos que a gente, estudando aqui direito penal direto ao ponto, vai conseguir matar com tranquilidade. A questão diz assim, ó: crime doloso é aquele no qual o agente alternativas vamos analisar. Estudamos que o crime doloso, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter risco. O agente, ele tem que assumir. Deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor. O agente, ele tem que, no crime doloso, ele tem que assumir o risco. Ou seja, ele tem que querer executar, né? Então, se a gente ter só esse conceito em mente na parte do crime doloso, a gente já vai conseguir matar essa questão, certo? A questão diz assim, ó: o crime doloso é aquele no qual o agente, aí vamos analisar, assume a autoria do delito durante um interrogatório. Não, interrogatório não, a gente não está nem falando de interrogatório aqui. Esqueça esse negócio de interrogatório. Vamos falar sobre a vontade, sobre o risco. Interrogatório não. Quis o resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Tá vendo como as bancas elas trocam os conceitos. Isso aqui é o conceito da... Se você está acompanhando o vídeo aí, você sabe. É da culpa... Vou botar culpabilidade não. Eu vou botar culpa. Da culpa, certo? É exatamente o elemento da culpa, que podemos dizer aí culpabilidade, né? Mas vamos levar como culpa porque a gente está falando aqui de dolo, certo? E de culpa. Então vamos levar como culpa. Ó, diz assim, agiu em defesa de sua integridade física e moral. Não. Isso aqui é o entendimento de legítima defesa. Agiu em defesa, ou seja, aqui é o entendimento de legítima defesa. Não tem nada a ver com a parte dolosa da coisa. Aí a próxima alternativa diz assim: assumir o risco de produzir o resultado. A gente não estava pesquisando, a gente não estava debatendo e conversando sobre risco. Então tá aqui, ó. O risco de produzir o resultado. Tem que ter o risco, tem que ter a vontade, tem que ter o dolo, certo? Então, gabarito aí, alternativa D. Beleza, pessoal? Alto nível de questão, mas que está sendo bem tranquila a nossa resolução. Pronto, beleza. Eu trouxe agora uma também bem recente da Guarda Municipal para a gente poder destrinchar. Algo que eu trouxe para a gente poder analisar é isso aqui, ó. Você tem que prestar atenção que a questão ela está pedindo aqui não consta uma excludente de ilicitude, certo? Muitas das vezes a gente ali na hora da prova acaba não observando os detalhes, certo? Se você está ligado no vídeo, você lembra que acima a gente falou sobre o bizu da ilicitude, que é exatamente o bizu do Bruce Lee, certo? E você também viu a resolução de excludente da excludente de culpabilidade. Então, uma vai resolver a outra aqui se a gente analisar cada alternativa. Pessoal, diz assim, ó: de acordo com o artigo 23 do Código Penal Brasileiro, qual das alternativas abaixo não consta uma excludente de ilicitude?
Aí vamos analisar a alternativa A. Estado de necessidade. Sim, é um excludente de ilicitude, certo? Essa B eu não vou debater ela agora não. Legítima defesa é outro excludente de ilicitude. Estrito cumprimento do dever legal é outro excludente de ilicitude. E exercício regular do direito, ou seja, todas as 4 alternativas que foi marcadas são excludentes de ilicitude. A única que nos restou é exatamente a B, que diz potencial consciência da ilicitude. Isso aqui é um excludente de culpabilidade, não de ilicitude. Beleza, pessoal? Questão bem recente, questão da guarda, para você ver que essas questões elas vêm de forma simples e objetiva. Teoria do crime a gente estuda de forma sucinta e objetiva, direta ao ponto. Então vem como concurseiro, vamos embora aprender através de questões. A gente já viu o nosso conceito, agora vamos resolver questões para fixar o conteúdo, certo? Vamos para a próxima. Agora eu trouxe uma da banca CESP, para a gente poder analisar e chegar a um caso concreto. Beleza, pessoal? Quando a questão ela é maiorzinha assim, o interessante é a gente ir marcando, certo? Marcando e vendo quais são os pontos que a gente pode ir aí observando da questão. A questão diz assim, ó. Então a questão daqui é... Não. É da Paraíba. Olha aí, questão bacana. Da Paraíba, PC Paraíba. Vamos destrinchá-la agora e ver cada ponto. Pedro e sua filha de 5 anos estavam caminhando pela rua. Beleza. Quando foram surpreendidos com a chegada de um cachorro. Tá vendo aí como cai em questão o conceito? Não vou falar agora não. De grande porte. Vou marcar aqui, ó. Surpreendido por um cachorro de grande porte. Sem coleira. Indo na direção deles, ou seja, o cachorro já estava indo em direção a eles. Ao perceber que o cão começaria a atacar contra sua filha, vamos lá, atacar contra sua filha, ou seja, o cão já vinha ali direcionando, certo, o seu ataque contra a filha do rapaz. Pedro atirou uma pedra na cabeça do animal que veio a falecer. Beleza, a gente observou aqui que o animal vinha na direção de Pedro e acabou aí atacando a sua filha. E ele, para se proteger, arremessou uma pedra que acabou ali chegando a executar esse animal. Agora vamos observar as alternativas e vamos ver que se encaixa mais nesse caso aí concreto. Certo? Considerando essa situação hipotética, Pedro agiu vamos analisar, né? A alternativa A diz assim, legítima defesa de terceiro, excluindo a culpabilidade de conduta diversa. Beleza, pessoal? Pedro, ele agiu sim em legítima defesa, como foi observado. Que interessante também, a direito do outro, ou seja, da filha de terceiros. Então, ele usou de legítima defesa, mas a legítima defesa, ela não é um excludente de culpabilidade. Tá vendo como cai sempre esses conceitos? As bancas tentam misturar. A B diz assim, ó, legítima defesa de terceiros, beleza, excluindo a ilicitude do fato. Eita! Rapaz, olha aí! Vamos pular, né? Vamos analisar as próximas. Legítima defesa de terceiro, excluindo a tipicidade da conduta. Não, tipicidade não. A legítima defesa ela não exclui a tipicidade. Estado de necessidade. Estado de necessidade, excluindo a culpabilidade da conduta. Olha aí, como os conceitos de estado de necessidade e de legítima defesa, eles se encontram. E analisando agora a questão, né, a gente para ver que o estado de necessidade, ele tá mais para ser o gabarito.
Viu? Mas vamos olhando as alternativas. Foi o estado de necessidade que diz aí, né? Vamos olhando as alternativas, porque a alternativa D diz assim, ó. Excluindo a culpabilidade. Então, culpabilidade também não é. Ficamos entre duas alternativas. Ficamos entre a B, que diz que é legítima defesa, excluindo a ilicitude do fato, que beleza, possa ser que seja, e diz estado de necessidade, excluindo a ilicitude do fato. Beleza. Galera, aí eu pergunto a vocês, lá na minha explicação do início, não sei se você ainda se recorda, mas se você anotou, você vai lembrar. Diz que quando o cachorro ele é provocado por terceiros, é legítima defesa. E quando ele não é provocado, é estado de necessidade. Aí eu pergunto a vocês, o cachorro, ele foi provocado a atacar? Não. Então, não é legítima defesa, é estado de necessidade. Porque não foi ali provocado por terceiros. Gabarito, letra D. Estado de necessidade, excluindo aí a ilicitude da conduta. Olha aí como os detalhes eles pegam. Só com esse bizu já merece seu like. Esse vídeo já merece o like. Então senta o dedo no like aí e vamos embora aprender. Vamos embora para a próxima questão. Beleza, pessoal? A próxima questão diz assim, ó. Durante o atendimento em uma situação de discórdia entre vizinhos, o guarda municipal de Uruguaiana, ao ser solicitado para intervir e dissolver o conflito, presenciou uma tentativa de um deles de agredir o outro com uma faca, ou seja, o guarda estava ali, né, foi solicitado e ao perceber a situação ele presenciou, né, a tentativa de agressão de um para com o outro. Aí diz assim a questão, o enunciado diz assim: para evitar essa agressão, o guarda utilizou uma arma de uso não letal do tipo taser, que resultou em lesões corporais ao agressor. Como se define essa ação do guarda municipal à luz do direito penal? E aí, vamos analisar essa opção de forma concreta e de forma objetiva. As alternativas diz assim, ó. Estado de necessidade, certo? Ele agiu em estado de necessidade? Não sei, vamos analisar, né? Eu vou marcar os pontos para a gente não perder o costume bem rapidinho aqui. E vocês vão observar que a questão vai ficar bem interessante e a gente vai tirar a conclusão bem rapidinho. Diz assim: durante o atendimento, a situação de discórdia entre vizinhos, o guarda municipal foi solicitado para intervir. Bom, presenciou, tá aqui, ó, presenciou uma tentativa de um deles agredir o outro com a faca. Beleza? Para evitar essa agressão, o GCM utilizou a arma não letal. Beleza. Aí vamos analisar agora as questões. Diz assim, ó, estado de necessidade. Pessoal, estado de necessidade não foi. Por quê? Porque houve aí uma agressão contra o outro, certo? Houve uma agressão. O outro ele foi agredido de forma expressa, como diz aí. Um deles tentou agredir o outro, então ele usou, certo? Não foi de estado de necessidade. Aí diz assim a B: excesso punível? Não. Crime culposo? Também não. Relevância de omissão? Não. Aí ficava entre estado de necessidade e legítima defesa. Pessoal, ele usou de legítima defesa. Por quê? Porque houve a agressão aí, a atenção, certo? De agredir. Então ele usou de legítima defesa para exatamente proteger o outro daquela possível lesão, certo? Então, o gabarito aí, alternativa tá vendo como a gente debatendo, olhando as questões, marcando, fica tranquilo. E tudo que foi estudado, certo? Dentro da nossa pequena aula ali, do nosso pequeno conceito, foi
abordado nas questões. Perdão, foi abordado nas questões. Então, próxima questão diz assim, ó. Bem recente também, Guarda de Parnamirim. Diz assim: o artigo 25 do Código Penal Brasileiro prevê que uma pessoa pode se defender ou defender a outra na hipótese de sofrer ou estar na iminência de sofrer uma agressão. Beleza. Sem que isso seja considerado crime. Olha aí. Aqui está o pulo do gato. Sem que isso seja considerado crime. Isto é o conceito legal de, aí diz assim, legítima defesa, estado de necessidade putativo, no caso, perdão, exercício regular do direito. Galera, cai naquele mesmo conceito acima. Diz assim, prevê que uma pessoa pode se defender ou defender outra. Ou seja, é para defesa. Então, legítima defesa, sem ser considerado crime. Então, há aí uma legítima defesa, certo? A benefício do outro na ação e na iminência de sofrer essa agressão. Então, tá aí a alternativa A. Beleza, pessoal? Mais uma questão aí matada, né? Ou seja, concluída, e vamos aprendendo, vamos debatendo e vamos aí crescendo nesse conteúdo e nessa didática. Então, galera, uma questão maior, né? Mais complexa para a gente analisar aí o caso concreto e tirar nossas conclusões. Questão aí da Guarda Municipal também do ano de 2024. Vamos analisar e vamos ver se a gente consegue chegar, certo, na resolução da mesma. A questão diz assim: sem nenhum motivo aparente, Frederico recebeu um soco no rosto e, em virtude disso, sofreu lesão corporal de natureza leve. Beleza. Frederico recebeu um soco e sofreu lesão corporal de natureza leve. O bizu é sempre marcar, grifar o que a questão está dizendo. Continuando, diz assim: o autor da agressão foi Thales, primo de Frederico. Então, logo após deferir soco, Thales saiu do local em que ocorreu a agressão. Frederico, algo importante, Thales saiu do local da agressão. Frederico, por sua vez, lá permaneceu mais alguns minutos, tentando acalmar-se e entender a situação. Todavia, diante do que considerava um absurdo e tomado pela raiva, cerca de 10 minutos depois, ou seja, 10 minutos após os fatos, Frederico saiu aí em busca de Thales. A gente percebe que essa questão existe um lapso temporal. Após alguns minutos, ele tentou ali, minutos, tentando se acalmar, e 10 minutos depois ele saiu atrás de Frederico. No caso, perdão, Frederico saiu atrás de Thales e conseguiu achá-lo na rua. Continuando a questão. Diz assim: conseguiu achá-lo na rua, a cerca de 200 metros de distância dos fatos. Nesse momento, Frederico chamou o nome de Thales, que ao ser interpelado, virou-se e tão logo fez esse movimento. Recebeu um soco no rosto dado por Frederico. Beleza. Thales, em virtude disso, também sofreu lesão corporal de natureza leve. Olha aí, houve lapso temporal, houve mais agressão. Então vamos analisar e vamos ver quais alternativas se encaixam diante desse exposto. Diante do caso narrado e considerando tão somente as informações de escrita, é correto afirmar que Frederico, beleza, vou marcar aqui, Frederico. Vamos agora analisar as alternativas e vamos ver a qual se encaixa, certo, nesse caso. Beleza, pessoal? Analisando as alternativas, vamos iniciar aí, né? Parando para analisar as alternativas, vamos iniciar aí pela A.
poderá alegar em sua defesa o intuito de legítima defesa. Bom, vamos ver as próximas, né? Poderá alegar em sua defesa o estado de necessidade. E aí, pessoal? Pode? É uma questão mais complexa para a Guarda Municipal. Vamos analisar a próxima alternativa? Não poderá alegar em sua defesa estado de necessidade, mas poderá alegar culpa excessiva da vítima. E aí? A D diz assim: não poderá alegar em sua defesa um intuito de legítima defesa. Pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente tem que observar que após a primeira agressão houve um lapso temporal. E nesse lapso temporal houve a vontade de ir até Tales de Frederico para tentar se vingar, né? Então, quando chegou, né, a próxima a Tales, a questão ali diz assim: chamou o nome de Tales e ao ser interpelado virou-se e tão logo fez esse movimento de se virar e recebeu um soco no rosto por Frederico, ou seja, depois do lapso temporal, Frederico foi lá e agrediu Tales. Então, pelo fato de ter ocorrido esse lapso temporal, ele não poderá alegar em sua defesa, né? Ele não poderá alegar a legítima defesa, ele não poderá alegar o estado de necessidade e também ele não poderá alegar essa culpa excessiva, porque aqui não poderá alegar em sua defesa um intuito de legítima defesa. Por que ele não poderá alegar a legítima defesa? Porque houve aqui, veja bem, houve aqui um lapso temporal. Então, nesse lapso temporal já quebrou a legítima defesa dele. Entenderam? É uma questão interpretativa que você tem que ir com isso na hora da sua prova, certo? Se encaixa no ato de legítima defesa. Se ele tivesse, se encaixaria na verdade, né? Se ele tivesse ali feito essa defesa na hora do ato de Tales para com ele. Então, se não fez, o lapso temporal quebrou aí essa questão de legítima defesa. Uma questãozinha um pouco mais complexa, mas que deu para a gente observar e aprender, né, pessoal? Então, vamos embora, vamos para mais uma questão, essa é do CESP. A questão diz assim, ó: a respeito dos elementos do crime e seus aspectos fundamentais, julgo o item seguinte. A questão diz: a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. Beleza. Até aí tudo bem. E refere-se à capacidade do agente. Sim, olha aí o elemento de potencial consciência da ilicitude. Porquanto só pode ser culpado aquele que tiver a capacidade de entender a ilicitude. Beleza. Até aí tudo bem. Do seu comportamento, ainda que seja de exercer o controle sobre suas ações. Esse final aí, ele tá meio, né? Ele tá meio diferente. Vamos analisar direitinho agora, com calma. A questão diz assim: a culpabilidade é um juízo de reprovabilidade. Beleza. E refere-se à capacidade do agente porquanto só pode ser culpado aquele que tiver a capacidade de entender a ilicitude do seu comportamento. Beleza, até aí tudo bem. Ainda que seja incapaz de exercer o controle, não. Aqui tá errado. Por que tá errado, Bruno? Porque a gente viu lá que essa inteira incapacidade de entender as suas ações é um dos excludentes. Excludente da culpabilidade. Entendeu aí? Se ele está incapaz de exercer esse controle, então está excludente da culpabilidade, pessoal. Então aqui, ó, é errado. Não é certo. Beleza, pessoal? Mais uma questão aí, tranquilinha, falando sobre culpabilidade. Agora vamos para a nossa última questão. Vamos analisar a última questão para a gente ver se
que a gente consegue desenrolar e aprender juntos. A questão diz assim: o conceito de imputabilidade abrange um conjunto de requisitos que conferem ao indivíduo a capacidade para que lhe possa ser atribuída responsabilidade por comportamento legalmente definido como infração penal. Beleza. Nos termos da legislação vigente, pode-se afirmar corretamente que não, olha aí, que não exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade. Vamos analisar agora, certo? O caso para a gente poder entender, certo? O desenvolvimento, a alternativa A diz assim: o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, isso exclui ou não exclui? Tá pedindo aí, ó. Pode-se afirmar corretamente que não exclui a imputabilidade. Isso exclui ou não exclui o desenvolvimento mental incompleto ou retardado? A embriaguez completa proveniente de caso fortuito, isso aqui exclui. Embriaguez completa de caso fortuito. Se você estava prestando atenção na aula, você viu que isso aqui exclui sim a questão da imputabilidade, questão da culpabilidade. Isso aqui exclui. A menoridade também exclui, certo? A emoção ou a paixão exclui ou não exclui? Vamos segurar, né? A doença mental. Aí ficou entre dois fatores aí. Ficou entre a D e ficou entre a A. E aí, pessoal? Qual vocês acham que é? Se a gente analisar o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele exclui ou não? Ele vai excluir ainda. Beleza? Ele vai excluir sim. O que não exclui e cai muito é exatamente a emoção ou a paixão. Isso aqui não exclui a imputabilidade. Por que não exclui, Bruno? Porque essa questão da emoção e da paixão, ela não tá lá naquele rol, certo? Agora, se tivesse aí coerção moral irresistível, aí a gente poderia analisar, que eu lembro e você também lembra que estava lá, beleza? Agora, a paixão ou a emoção, ela não exclui não, certo? Beleza, isso aí vai estar descrito lá no nosso resumo. Beleza, pessoal? Isso aí foi uma aula direcionada à teoria do crime, falando sobre a imputabilidade, falando sobre a tipicidade e falando sobre também a culpabilidade. Beleza? Bem resumido, o ilícito do fato, a tipicidade do fato e a culpabilidade do fato, os três elementos. Deu pra gente destrinchar, deu pra gente conversar, deu pra gente resolver questões, né? Espero que tenha ajudado você. É um concurseiro aqui para passar o conteúdo da melhor forma, de forma objetiva e trazendo aí um material de apoio, um resumo e também a letra de lei. Pessoal, vai ter a letra de lei e lá abaixo vai ter o resumo, certo? Para você estar fixando o conteúdo. Qualquer coisa, dá uma olhadinha na aula novamente. Se ficou com dúvida, pode perguntar. Vou deixar aí minhas redes sociais na descrição do vídeo. Estarei aqui à disposição, certo? E qualquer coisa, só mandar mensagem, só comentar aí, perguntar, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Vamos lá, é um concurseiro na área. Essa foi mais uma aula aí de teoria do crime. Essa está sendo a primeira, mas mais uma aula do concurseiro, de conteúdo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto.